Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nessa aula falaremos sobre correção do fator de potência. Vamos entender o que é o fator de potência, a sua importância e então como realizar os cálculos para de fato corrigirmos o fator de potência, tá bom? Para entendermos o que é o fator de potência, é necessário relembrarmos ou revisarmos os conceitos de potência que vimos na aula de potência em regime alternado, tá? Então, nós temos a potência ativa, que ela é dada em watts, é a potência que realiza trabalho, é a potência que usa a energia de forma efetiva. E ela, matematicamente, ela é dada por RI ao quadrado, ou ainda, tensão eficaz ao quadrado dividido pelo resistor. É a parte real da nossa potência total, tá? Nós temos a potência reativa, cuja a unidade é a volt-ampere reativo, tá? Ela atua nos capacitores e indutores, se a gente pode falar assim formalmente, tá? Ela não realiza trabalho diretamente. Esse tipo de potência, ela mantém ou cria os campos magnéticos necessários para esse tipo de carga. Matematicamente, seu valor pode ser determinado como a tensão eficaz ao quadrado, dividido pela reatância, que essa reatância ela pode ser capacitiva ou indutiva, tá bom? E nós temos, então, a potência aparente, cuja unidade é volt-ampere. É o que a gente considera como a potência total. É o que a fonte ou a central geradora nos fornece, tá? E aí, da combinação dessas três potências, nós construímos o triângulo de potência. Quando o nosso sistema ele tem característica indutiva, o triângulo das potências ela é caracterizado pela figura 1. Então, nós temos que a potência reativa ela vai ficar positiva e teríamos esse formato de triângulo aqui, como já apresentado pela figura 1. Se nosso sistema ele tem uma carga capacitiva, a nossa potência reativa ela vai ser negativa e o triângulo das potências vai ser como mostrado aqui na figura 2, tá bom? Bom, agora que entendemos, ou melhor, agora que revisamos um pouquinho sobre as potências, nós podemos então conceituar o que é o fator de potência. O fator de potência, então, é uma relação entre a potência ativa, dada em watts, pela potência aparente, dada em volt-ampere, tá? Ou ainda, podemos dizer que ela é uma eficiência de conversão de energia, ou medida de aproveitamento de energia. Marley, peraí, é muito conceito. Bom, se nós consideramos que a nossa potência ativa, né, ou potência real, P é a nossa potência útil, é a potência que realmente nós vamos utilizar, e nós dividimos ela pela potência total, então o que nós encontramos com o fator de potência é uma eficiência da conversão de energia. A fonte nos fornece a potência total, e nós vamos utilizar de forma útil, tá? A nossa potência ativa. Então, podemos dizer que ela é uma medida de aproveitamento, quanto que eu aproveito do total da minha potência entregue pela geração, tá bom? E se considerar que eu tenho uma carga puramente resistiva, então o meu ângulo, eu só vou ter, né, a potência P, meu ângulo aqui do triângulo vai ser nulo, o meu fator de potência vai ser unitário, tá bom? Se eu considerar a minha carga, então, indutiva, tá? Eu tenho um ângulo de 90 graus, então eu tenho meu fator de potência, ou o cosseno do meu ângulo, né? Nulo. Então, meu fator de potência é nulo. Bem como para a carga capacitiva, visto que meu ângulo vai ser menos 90 graus, tá certo? E nesse meio termo,
eu tenho uma carga mista, uma carga com presença tanto resistiva, indutiva, capacitiva. Então, eu digo, então, que o meu fator de potência, ele varia entre 0 e 1. Então, a minha eficiência da conversão de energia, ela pode ser nulo, quando o meu ângulo do fator de potência, ele é bem pequenininho, ou ele pode ser unitário, que é o valor máximo dele. Então, quando o ângulo é máximo. Então, podemos dizer que valores altos de ângulo eu tenho uma alta eficiência, bem como valores baixos de ângulo eu tenho uma baixa eficiência, tá certo? E Marley, qual a importância de eu estudar fator de potência, né? Por que eu tenho que me preocupar na correção do fator de potência? Bom, vamos entender a consequência de um baixo fator de potência. Por que é ruim manter o meu fator de potência baixo? Bom, o primeiro passo é a perda de energia em formato de calor. A quantidade de corrente fornecida pela fonte geradora vai ser uma corrente que vai ser utilizada, podemos dizer assim, pela potência ativa e pela potência reativa. Se eu tenho um baixo fator de potência, eu tenho um consumo de energia reativa muito alto. Bom, essa corrente alta, ao ser conduzida, né, no sistema de transição e distribuição, vai ali provocar perdas em formato de calor ao passar pelo condutor, tá? Segundo ponto é queda de tensão. Uma quantidade de potência reativa muito grande provoca o que chamamos de instabilidade de tensão. O sistema ele não consegue manter o valor de tensão, por exemplo. Então, em sistemas de transmissão, distribuição, o que pode acontecer é um blackout de energia. Queda de além de oscilação, né, no valor da tensão, ele não consegue manter o valor de tensão. A depender do valor da potência reativa, a gente tem um blackout, a gente tem um apagão de energia, tá? E por fim, uma subutilização da capacidade instalada. E aqui eu trago 2 quadros para exemplificar para vocês, tá? Então, no primeiro quadro é a relação transformador-fator de potência. Supondo que eu tenho uma carga para ser atendida com 800 kW, tá? E aqui eu tenho o fator de potência unitário. Eu vou explicar um pouquinho, comentar um pouquinho para vocês, porque o baixo fator de potência é ruim. Bom, se eu tenho uma carga de 800K para ser alimentada, supondo que o meu transformador, né, ele consiga ser com fator de potência unitário, toda a entrega da fonte geradora vai ser passada para a carga. Então, eu não preciso fornecer mais que 800, já que eu vou consumir 800. Todavia, a gente sabe que o trafo ele é uma carga indutiva, né? Então, eu não vou ter como ser fator de potência unitária, eu vou ter uma redução. Então, em vez de uma eficiência de 100%, agora ele vai ter uma eficiência de 80%. Ou ainda, o meu fator de potência é 0,80. Tá? Significa que a potência entregue pelo meu transformador, ele vai ter que ser maior a ponto de perder 20%, né? Já que a minha eficiência, lembra que eu acabei de falar para vocês que fator de potência ela é uma medida de eficiência de energia. Então, na conversão, eu vou apenas ter um rendimento de 80%. Então, eu entrego 1.000 para se perder 20 e eu aproveitar os 800, que é o necessário para alimentar a minha carga. Mas se o meu fator de potência, ou seja, se minha eficiência for ainda menor, eu tenho que ter um trafo ou um transformador ainda maior, tá? Então, por exemplo, se minha eficiência ou meu fator de potência fosse 50% ou 0,5, eu teria que entregar o dobro do que é consumido para poder conseguir alimentar a minha carga, né? E a gente sabe que quanto maior o transformador, isso tem um custo agregado a esse dispositivo elétrico, tá? Outra consideração que é consequência de um baixo fator de potência é a questão da seção do condutor, né? Quanto menor o meu fator de potência, maior a bitola ou a seção do meu condutor.
porque a corrente vai ser maior, tá? Então, por exemplo, no fator de potência unitário, eu teria uma bitola com essas dimensões. E aí, quanto menor o meu fator de potência, maior vai ser a bitola. Lembrando que isso também onera o meu projeto. Também torna assim mais caro o valor da minha energia. Tá? Então, é ruim para o consumidor, porque vai pagar mais caro, e é ruim para a geração de energia, que vai ter que entregar, vai ter que, desculpa a redundância, mas vai ter que gerar uma potência maior para chegar aos seus consumidores. Tá certo? Bom, agora que nós entendemos o que é e a importância do fator de potência, de manter um valor, né, para o fator de potência, vamos entender o que é a correção de fator de potência e como fazer esta correção. Bom, conceitualmente é corrigir o fator de potência é introduzir elementos no circuito para tornar o fator de potência mais próximo do máximo, sem alterar a potência original do sistema. Como assim? Em sistemas que eu tenho fator de potência baixo, eu posso introduzir elementos para aumentar o meu fator de potência, mas é fundamental eu não alterar a potência do sistema. Marley, como assim? Eu tenho uma carga, supondo que eu tenho uma carga e que aquela carga vai consumir uma quantidade de potência. Um exemplo banal, sei lá, 200 watts, tá? Então, o meu fator de potência ele está baixo, vamos supor que ele esteja 50%, 70% de eficiência. Eu preciso fazer a alteração para valores mais próximos de 1, como 95%, 92%, mas eu preciso continuar entregando a potência de 200 watts para aquela carga funcionar. Então, eu preciso fazer com que o sistema se ajuste e alimente a minha carga, tá? Marley, como eu faço isso? Bom, a maioria das nossas cargas, ela tem características indutivas. Então, se eu tenho um sistema indutivo, eu insiro bancos de capacitores, ou eu insiro capacitores para diminuir essa minha potência reativa indutiva e aumentar o meu fator de potência. Na figura 4, eu apresento a vocês capacitores de unidade monofásica, trifásica, módulos de capacitores trifásicos, e em sistemas de transmissão e distribuição de energia é muito comum utilizarmos bancos de capacitores, visto que os valores demandados são maiores, tá bom? Outra opção é, se eu puder, desligar cargas ociosas. Muitas vezes eu tenho uma quantidade de cargas que elas não necessitam ficar o tempo todo ligada, tá? Então, eu posso ali desligar temporariamente aquelas cargas até uma próxima necessidade de utilizá-las. Eu posso verificar e corrigir o superdimensionamento de motores. Muitas vezes as indústrias e fábricas costumam a comprar ou adquirir motores elétricos um pouco com a potência um pouco maior do que é necessária, né? Aquela questão, em um projeto, se você está na dúvida, dimensiona para mais. Bom, isso tem uma consequência, que é o abaixar o fator de potência. Então, uma das opções também é você revisar, né, o dimensionamento dos seus motores e corrigir, que assim você vai ter um consumo menor de potência reativa e melhoramento do fator de potência. E por fim, você pode utilizar da eletrônica de potência, você pode utilizar conversores para corrigir o seu fator de potência, tá bom? Bom, agora que nós entendemos o que é né, a questão, o que é a correção de potência, a correção do fator de potência, me perdoe, vamos então aprender a calcular, a como
como realizar, né, um projeto ou os cálculos para realizar essa correção do fator de potência. Aqui eu tenho um exemplo que diz: o motor elétrico de 10 cavalos de potência mecânica, cujo fator de potência é 0,75, apresenta um rendimento de 90% e é alimentado a partir de uma rede de 220 volts eficazes, 60 Hz. Determine A, o triângulo de potência para este motor, B, o capacitor ideal que deve ser conectado em paralelo ao motor para corrigir o fator de potência para 0,92 e C, a variação do nível de corrente para o sistema não compensado e para o sistema compensado. Vale só uma observação aqui, que 0,92 é o valor do fator de potência permitido na legislação brasileira. O valor do fator de potência ela é fixada pelos órgãos governamentais, tá? Para não causar prejuízo às concessionárias de energia, né? Então, esse valor ele é estipulado. Se as empresas não mantêm esse valor, elas são multadas. Então, na legislação, que acredito eu que ainda esteja atual, o fator de potência aqui no Brasil deve ser mantido em 0,92. Qualquer valor abaixo disso, as empresas elas pagam uma multa por essa não manutenção, tá certo? Então vamos lá. Vamos calcular o triângulo de potência desse motor. Para eu calcular o triângulo de potência, eu preciso achar quem é o P, quem é o Q e quem é o S, certo? Mas ele me disse aqui, ó, o motor elétrico de 10 cavalos com um rendimento de 90% e um fator de potência de 0,75. Então, vamos lá. Minha potência mecânica, ela vai ser 10 vezes. Eu preciso transformar cavalos em watts, tá? Então, eu sei que 1 CV, ele corresponde a 736 watts. Então, como o motor ele tem 10 CV, eu venho aqui e sei que a minha potência vai ser 10 vezes 736. Então, a minha potência mecânica vai ser 7.360 watts, tá bom? Só que eu preciso disso em potência elétrica. E o meu sistema ele tem um rendimento de 90%. Então, a minha potência elétrica vai ser a potência mecânica dividido por 0,9, tá? Porque o rendimento não é total, né? Na conversão da energia elétrica para mecânica, eu tenho aí perdas, cuja minha eficiência fica em 90%. Fazendo essas contas aqui, você encontra que a potência elétrica vai ficar 8.177,8 watts. É essa potência que vamos utilizar no nosso triângulo de potência, tá certo? Agora vamos achar quem é. Se eu tenho um P, eu posso achar o S, porque eu tenho o meu fator de potência atual, tá bom? Eu sei que o S, ele vai ser o P dividido pelo fator de potência, ou pelo cosseno do ângulo. Meu P, lembrando que é o P elétrico, tá? E aí vai ficar o P elétrico, que é 8.177,8 dividido pelo fator de potência atual, que é 0,75. Se vocês fizerem isso, vocês acham que a potência aparente ela é 10.903,7 volt-ampere. Tá? Então, agora, basta eu encontrar quem é a minha potência reativa, tá bom? Para eu achar o Q, eu preciso achar quem é meu ângulo, porque o Q, ele vai ser S seno do ângulo. Então, o primeiro passo é encontrar quem é meu ângulo.
O ângulo ele vai ser arco cosseno de 0,75, tá? E isso vai dar 41,41 graus. Pronto. Agora é só substituir os valores aqui. O S que eu encontrei, o seno de... Então, vai ficar S, que é 10.903,7 vezes seno de 41,41. Dessa forma, eu encontro que meu Q, ele vai ser 7.212,1 volt-ampere reativo, tá? Então, com esses valores, eu posso construir o meu triângulo de potência, que fica P, Q, S e esse ângulo aqui, que é 41,41 graus. Aqui está a letra A. Na letra B, ele diz: determine o capacitor ideal que deve ser conectado em paralelo ao motor para corrigir o fator de potência para 0,92. Bom, para eu saber qual o capacitor ideal para o meu sistema, eu preciso saber qual a potência reativa, a quantidade de energia reativa que esse capacitor vai me fornecer, tá? Então, eu tenho uma correção de fator de potência que vai de 0,75 para 0,92, tá? Para eu saber a quantidade de energia reativa que esse capacitor vai me entregar, eu preciso saber qual o ângulo desse fator de potência. Não esqueça que potência reativa é S seno do ângulo, ou seja, potência aparente vezes o seno do ângulo. Então, eu preciso encontrar quem é o meu ângulo e quem é o meu S, né? O S novo para um fator de potência de 0,92, tá bom? Então, vamos começar determinando S. Eu sei que S é P dividido pelo fator de potência, tá? Lembrando do conceito de fator de potência, do conceito da correção de fator de potência, que me diz que correção de fator de potência é introduzir elementos para tornar o fator de potência máximo sem alterar a potência original do sistema. Então, o meu P, ele continua o mesmo. O P que encontramos elétrico é 877, então vai ficar 877,8 dividido pelo novo fator de potência, que é 0,92, tá? Dessa forma, eu encontro que a minha potência aparente nova, vamos dizer assim, ela vai ser 8.888,9 volt-ampere, tá? Só que não me basta saber a potência aparente 9, eu quero saber a quantidade, qual o valor do meu capacitor, então eu preciso saber a quantidade de potência reativa fornecida por esse capacitor. Eu preciso saber a quantidade de energia reativa nova. Para isso, eu vou primeiro determinar quem é meu ângulo. Meu ângulo vai ser arco cosseno de 0,92, o novo fator de potência. Isso vai dar 23,07 graus. Dessa forma, a energia reativa nova, ela vai ser S, 8.888,9 vezes seno de 23,07. Daqui eu acho que a quantidade de reativa nova, ele vai ser 3.483,2 volt-ampere reativo, tá? Então, eu tenho... e quanto dessa energia vai ser preciso o capacitor entregar? Porque essa é a quantidade de energia reativa total. Então, eu tenho anteriormente uma quantidade de energia reativa, tá? Que eu vou chamar de energia reativa anterior.
menos a quantidade de energia reativa nova vai ser a quantidade de energia reativa que o meu capacitor vai inserir, tá certo? Então, eu tenho que antes, o valor da minha potência reativa, ela era 7.212, então é 7.212,1 menos a que eu preciso com o fator T após a correção de fator de potência, ou seja, 3.483,2. A quantidade de energia reativa do meu capacitor, ele vai ter que ser 3.728,9 volt-ampere reativo. Ou seja, meu capacitor vai ter que inserir essa quantidade de potência reativa para o meu fator de potência sair de 0,75 para 0,92, tá bom? Aí você pode me perguntar, Marley, entendi isso aí, mas como é que da energia reativa eu encontro o valor do meu capacitor? A gente sabe que a potência reativa do capacitor ela é dada pela tensão eficaz ao quadrado dividido pela a reatância capacitiva. E ainda, a reatância capacitiva ela é dada por um ômega C, tá? Então, eu posso dizer que a meu QC, ou potência reativa do capacitor, vai ser V eficaz ao quadrado vezes ômega C. Isolando C, porque eu quero saber quem é o meu capacitor, eu tenho que a potência reativa do capacitor, ela vai ser dividido pela tensão eficaz dividido pelo ômega, né? E o ômega a questão trouxe que o sistema ele está em 60 Hz. Eu só preciso transformar ele para radianos por segundo. Isso eu faço por 2πf, tá? A frequência de 60 Hz. Substituindo esses valores, então eu tenho que a potência que meu capacitor precisa adicionar ao meu sistema é 3.728,9. A minha tensão eficaz, a questão me deu 220 volts, então vai ser 220 ao quadrado vezes 2π vezes a frequência que é 60 Hz. Se você fizer isso aí, você vai encontrar que o capacitor que você precisa para injetar essa quantidade de energia, para que o sistema ele aumente o fator de potência, é de 204 microfarad, tá certo? Essa seria a letra B. E aqui eu trouxe na figura 6 apenas a comparação dos triângulos da potência. O sistema antes, ou seja, sem correção, e o sistema com correção. Então, antes eu tinha a minha potência aparente quase 10.000, né? 10,9 kVA. A potência reativa antes de entrega ao sistema era 7.212. Aqui eu necessito consumir 8.177. Eu fui lá, inseri um banco de capacitores que vai me fornecer uma quantidade de energia que uma quantidade de energia para fornecer a mesma potência ativa, mas com uma quantidade de potência reativa menor, tá? E quanto menor, e aí foi estipulado 0,92. Então, essa quantidade aqui, que nós vimos que é 3.728, foi a quantidade de energia que o capacitor inseriu para tornar esse sistema mais eficiente. Então, eu saí de uma entrega de potência reativa de 7,2K para uma entrega de energia aproximadamente 3,5 kV ampere reativo, tá? Então, quase a metade e o sistema se tornou muito mais eficiente. Significa que eu vou ter menos perda, eu vou ter um sistema mais estável, tá? Por fim, na letra C, ele pede a variação do nível do corrente,
para o sistema não compensado e para o sistema compensado. A gente sabe que a corrente ela é dada pela potência aparente dividido pela tensão, tá? Então, para o sistema antes, vamos chamar assim, né, que ele chama de sistema não compensado, antes, ou seja, não compensado, a minha corrente seria, a minha potência aparente entregue foi 10.903. Então, 10.903 dividido por, perdão, 0,7 dividido por 220. Então, a minha corrente do sistema antes ou não compensado, ela é 49,6 ampere, tá? Já para o sistema compensado, ou seja, com meu fator de potência maior, eu tenho que a minha corrente depois, vou chamar aqui de depois, ou compensado, a minha corrente, ela fica a potência aparente calculada, ela ficou em 8.888, então fica 8.888,9 dividido pela tensão, que é 220 volts eficazes. Então, a minha corrente fica 40,4 ampere. Então, você percebe que tem uma diferença ou uma variação de 9,2 ampere, né? Então, observe que ao fazer a correção do fator de potência, a minha corrente diminuiu em 9 amperes. Isso vai me trazer, utilizar fios com bitolas menores, eu vou ter menos perda por questão de efeito Joule, né? Por calor, por troca térmica, de energia elétrica por energia térmica. Eu vou ter um sistema com uma eficiência e uma estabilidade maior. Então, essa é a importância de você manter o seu fator de potência dentro dos limites permitidos por lei, que, como já citado, aqui no Brasil é de 92%. Você tem um sistema que você consegue entregar a mesma potência ativa, ou seja, a mesma potência útil, com uma eficiência maior, né? Com uma corrente menor, com potência reativa menor, tá bom? E era isso que eu queria passar para vocês. Até uma próxima aula.